Hebreus capítulo 13, versos 20 a 22, diz assim a palavra do Senhor. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Eu vou ler novamente apenas o verso 22. Rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Oremos. Senhor nosso Deus, que a tua palavra nesta noite prevaleça sobre as nossas opiniões particulares. Que por meio dela, Senhor, fortalezas caiam, sejam derribadas, ó Deus, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o teu conhecimento, e que o teu Espírito, por meio da tua palavra, possa tomar cada pensamento nesta noite cativo à obediência de Cristo. Em nome do nosso Senhor Jesus é que nós oramos agradecidos. Amém. Meus amados irmãos, uma das palavras mais mencionadas, mais utilizadas hoje e mais amadas na nossa sociedade é a palavra tolerância. Tolerância é a palavra de ordem do século 21. As pessoas hoje falam de tolerância como um dos valores mais importantes da humanidade. Na verdade, a tolerância faz parte da nova moralidade, da moralidade do século 21. Sim, porque não nos enganemos. O século 21 propõe valores morais. A questão é que valores morais são estes e o que a palavra de Deus diz acerca deles. Não só isto. Algumas palavras tiveram o seu sentido, o seu significado modificado para se adequar aos novos valores do século 21. E a palavra tolerância, ela é uma palavra muito diferente no seu significado hoje, na sua apreensão, daquilo que se entendia como tolerância há talvez um século ou dois. Porque antigamente se falava de tolerância no sentido de que nós podemos conviver pacificamente, ainda que discordemos, mas nós temos o direito de debater um com o outro, e eu tenho o direito de dizer o que eu penso sobre a sua opinião, sobre os seus valores, eu tenho o direito de confrontá-los, e também devo dar a você esse direito. Eu também não tenho o dever de aceitá-lo no meu grupo, eu não tenho o dever de chamá-lo necessariamente irmão, porque você, mesmo que você pense diferente de mim. Nós podemos caminhar lá, juntos, num certo sentido, nós podemos ter um diálogo, uma certa conversa, um respeito mútuo, mas nós temos o direito de discordar. Só que no século 21, a palavra tolerância se transmutou, e o significado hoje de tolerância é: eu preciso aceitar as suas ideias, mesmo que elas sejam contrárias aos meus valores, e eu não posso dizer nada contra a sua ideia. Se eu fizer isto, é discurso de ódio. Antigamente, pessoas, inclusive amigas, debatiam por horas a fio sobre questões em que eles tinham uma visão totalmente contrária. Mas hoje não se pode falar. Tem se procurado criminalizar a opinião. E a tolerância, ela se tornou, na verdade, uma via de mão única. Se não forem aqueles valores que a sociedade hoje considera os valores cruciais, então eu estou sendo intolerante. Então a tolerância, além de tudo, no século 21, tornou-se um conceito hipócrita. Pois quando alguém
fala algo diferente do que a sociedade em geral segue como o correto, essa pessoa normalmente é calada, é amordaçada. Porque disse que ela está fazendo um discurso de ódio. Então essa palavra tolerância se tornou, na verdade, um sinônimo de inclusivismo. Eu tenho que aceitar você no meu grupo, mesmo que os seus valores sejam diferentes dos meus valores. Essa tolerância, na verdade, significa inclusivismo. Incluir todos e todos viverem em paz, segundo a chamada lei do politicamente correto. Ninguém pode discordar de ninguém. Ninguém mais pode confrontar a postura, o comportamento, a conduta de ninguém, porque isto é intolerância. Mas nesta noite, meus queridos, eu quero falar de uma intolerância que, na verdade, a maioria das pessoas tem e não admite. De uma intolerância que é universal e que deveria ser a única, de fato, combatida neste mundo. De uma intolerância que todos nós, até mesmo aqueles que estão em Cristo, têm, por causa do pecado ainda residente nele, uma inclinação a expressar. É a intolerância para com a palavra de Deus e para com os valores de Deus. O homem fala muito de tolerância, mas ele não tolera a palavra de Deus, ele não tolera as leis de Deus. O pecador odeia as leis de Deus. E mesmo aquele que está em Cristo, que se converteu, que agora é nova criatura, ele ama a lei de Deus, mas ele tem que lutar, enquanto ainda neste mundo, com uma lei que, guerreando contra a lei da sua mente, procura fazer o prisioneiro do pecado e da morte, esta natureza chamada carne, que ainda reside nele, e que odeia a lei de Deus, e que não se curva à lei de Deus, não tolera a lei de Deus. A grande intolerância que nós deveríamos denunciar é a intolerância dos homens para com Deus, sua palavra e seus mandamentos. E é exatamente disto que trata o texto da carta aos Hebreus, particularmente no verso 22. Quando o autor diz: rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação. Esta palavra suporteis é a palavra grega para tolerância. Esta é a palavra. Esta palavra ela é utilizada para Deus. Deus é tolerante, porque se Deus não fosse tolerante, o mundo já estaria destruído há muito tempo. Porque a santidade perfeita, infinita de Deus é ofendida a cada segundo pelos habitantes do planeta. E mesmo assim, a maioria deles continua vivo. Isto é tolerância. Deus é um Deus, sim, tolerante, mas Ele também é um Deus santo, um Deus de ira, um Deus que não inocenta o culpado. Então, quando o autor diz: rogo-vos, irmãos, ainda que suporteis a presente palavra de exortação, ele usa exatamente a palavra tolerância. Ele está dizendo para os seus leitores: olhe, tolerem a palavra de Deus, tolerem esta presente palavra de exortação que eu trago até vocês. Esta é a única tolerância que deve ser um valor absoluto. Toda outra e qualquer tolerância é relativa. E só deve ser expressada, só deve ser acatada, se esta tolerância for com aquilo que Deus tolera. Mas nós não somos obrigados, e nem nós somos permitidos como povo de Deus a tolerar aquilo que Deus tolera. Mas nós somos ordenados a tolerar as exortações que Deus nos faz na sua palavra. E isto é mais significativo ainda, meus amados, quando nós olhamos algumas ocorrências dessa palavra, suporteis, que é a tolerância, em que nós vemos o contrário dela na Escritura. E eu quero considerar esta suprema intolerância, a intolerância que a maioria não admite, mas que é a tendência do ser humano pecador, que é a intolerância para com Deus, para com sua santidade, para com seus mandamentos. Eu quero considerá-la particularmente considerando dois contextos, tomando como pano de fundo dois contextos. Um
é o próprio contexto da carta, no sentido do contexto textual. E o outro é o seu contexto histórico. Quando eu falo de contexto textual, na verdade, eu vou me referir principalmente ao contexto do Novo Testamento e das Escrituras. Por que é que o autor diz: rogo-vos, pois, irmãos, que tolereis a presente palavra de exortação, para trazer aqui o sentido que nós queremos dar, e que é o sentido da palavra suportar? Por que ele fala isto? Porque o autor está escrevendo num determinado contexto histórico em que seria mais difícil ainda tolerar uma exortação e tolerar os mandamentos, as repreensões de Deus. E eu quero considerar duas questões aqui, ou dois fatores que são difíceis dos homens tolerarem. O primeiro fator é o seguinte: o autor aos Hebreus, os irmãos lembram, escreveu para uma igreja perseguida. Era uma igreja que estava sofrendo maus tratos, prisão, confisco de bens, ultrajes públicos por causa da sua fé. Isto é muito claro no capítulo 10, por exemplo, quando o autor, no versículo 32, diz: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Está falando dos seus leitores. Lembre-se, logo que vocês se converteram, vocês enfrentaram grande luta e sofrimentos. Que sofrimentos eram estes? Verso 33. Ora, expostos como espetáculo, tanto de opróbrio quanto de humilhação. O que é o espetáculo aqui? A palavra aqui é literalmente teatro. E você sabe, os teatros antigos, eles tinham como atração, no primeiro século, pessoas que lutavam entre si até a morte e divertiam as pessoas. Ou pessoas que lutavam contra animais até a morte e divertiam as pessoas. Essa era parte do teatro no mundo antigo. E quem eram os que lutavam entre si? Os gladiadores. Não eram grandes heróis. Aliás, eles, na verdade, adquiriam fama quando um deles se tornava herói. Nós temos um filme, né? O Gladiador, e se você observar, ele era um condenado do império, embora condenado injustamente. Então, os gladiadores eram nada mais, nada menos do que grandes criminosos que tinham cometido os piores crimes e que tinham sido presos e entregues para ser mortos. Eram a escória da sociedade. E por causa disso, porque eles eram a escória da sociedade, os imperadores, os nobres pensavam: bom, eles vão morrer mesmo, então que morram nos divertindo. Então vamos aqui criar uma competição, e aquele que ganhar, ganha o direito de continuar vivo. E isso se tornou um grande espetáculo, um verdadeiro comércio, porque divertiu o povo. Então alguns deles eram expostos para lutar com feras, com leões, com tigres, com ursos, etc., com touros. Outros lutavam entre si, outros realizavam uma corrida em que eles competiam, em que envolvia luta. Quando o autor aos Hebreus, no capítulo 12, fala que nós devemos correr a carreira que nos está proposta, ele está falando desse tipo de corrida que havia. E sabe o que acontece? É que quando o cristianismo começa a crescer, o que acontece é que os cristãos, nos lugares em que eram perseguidos, começaram a ser utilizados nesses espetáculos. Eles eram colocados na arena para serem devorados por animais ferozes. A diferença é que os cristãos não eram gladiadores, eles não lutavam com os animais. E igrejas inteiras, entre o primeiro e o terceiro século, entre uma e outra perseguição que tinha em algumas regiões do império, às vezes igrejas inteiras ou congregações locais inteiras eram colocadas na arena para divertir o povo, sendo chifradas por touros, sendo rasgadas por leões, por tigres e por animais ferozes de modo geral. E na verdade, foi a igreja cristã que acabou com esses espetáculos, porque começou a não ter mais graça, porque eles não lutavam com os animais. Naquela época, houve casos em que uma congregação inteira era colocada na arena, e eles formavam círculos e se ajoelhavam e começavam a cantar hinos enquanto soltavam animais famintos para devorá-los. No meio
estavam as crianças, para que os animais tivessem tempo de devorar os de fora e talvez ficarem saciados, e assim talvez elas escapassem. Num círculo maior estavam as mulheres. As tão oprimidas mulheres na igreja cristã estavam no círculo depois. Por fora estavam os homens. Sim, os machistas estavam lá para morrer primeiro do que as mulheres, no século I. E por último, os pastores se colocavam, porque eram os primeiros que se colocavam para morrer. E morriam cantando. É mais ou menos esta a cena do que ele chama aqui de espetáculo. Espetáculo de opróbrio e de tribulação. Opróbrio é humilhação. Eles eram humilhados, eles eram maltratados e divertiam a turba enfurecida. Estes eram os leitores do autor aos Hebreus. E o que fica mais evidente para nós é que quando o autor diz, eu rogo que vocês suportem esta palavra de tribulação, é porque a estes sofredores o autor escreve para que permaneçam firmes, para que não se voltem para o judaísmo, para que não abandonem a fé, para que, se preciso, morram, que corram a carreira, considerando o autor e consumador da fé, mas parte da exortação incluía repreensões. Observe que no capítulo 3, o autor os repreende por causa do endurecimento do coração de alguns que estavam se ausentando das assembleias. No capítulo 3, no verso 12, ele os adverte, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, pelo que vos afaste do Deus vivo. Mesmo sofrendo, eles ainda poderiam ser culpados de incredulidade e de se afastar de Deus, pois o sofrimento não era desculpa para que eles se afastassem de Deus. E depois, no capítulo 5, o autor lhe chama a atenção, no versículo 11 a 14, o autor diz que eles são lerdos para aprender. Observe, eles estavam passando por duro sofrimento, e mesmo assim o autor, a palavra de Deus inspirada, os repreende pela sua lerdeza para aprender. No verso 11 ele diz, a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Essa palavra tardio significa literalmente lerdo. Vocês são lerdos para ouvir, porque com efeito, quando vocês deviam ser mestres, observe o verso 12, atendendo ao tempo decorrido, ou seja, pelo tempo que vocês têm de crente, vocês já deviam saber ensinar. Ora, eles estavam passando perseguição e, no entanto, o autor os repreende porque eles estão demorando para aprender. Isso é justo? É justo falar com pessoas que estão sofrendo, morrendo, sendo injuriadas por causa do nome de Cristo, que elas são lerdas para aprender, mas é isso que o autor diz. E lembremos-nos, o escrito é inspirado. Ele está dizendo, vocês são tardios porque vocês já deviam ensinar. Mas vocês têm antes necessidade, verso 12, de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Vocês são crianças. Ele está falando, irmãos, como a igreja sofredora. Vocês são como crianças. Vocês estão sendo lerdos para aprender. Será que é intolerância da parte do autor? No capítulo 6, ele os adverte contra a apostasia. Porque no versículo 4 em diante, ele diz que é impossível que aqueles que foram iluminados e provaram o dom celestial, etc., e já falamos desse texto, tem uma mensagem, não é? A apostasia, a marca do falso cristão, está lá no YouTube, se você quiser ouvir, a gente não vai explicar, esse é um texto muito polêmico, mas lá a gente explica direitinho o que o autor quer dizer, mas ele claramente aqui fala da terra que absorve a chuva, no verso 7, que cai e produz erva útil, em contraste com a terra que produz espinhos e abrolhos e que é rejeitada, embora o verso 9 até o verso 12,
ele traz uma palavra de encorajamento. Sim, ele tem palavras de encorajamento, reconhecendo que aqueles irmãos são crentes verdadeiros, mas ele os adverte contra a apostasia, ele os repreende pela lerdeza espiritual. E nós encontramos o autor novamente falando, chamando-os, exortando-os à santidade, quando ele diz no capítulo 11, versículos 20, no capítulo 12, melhor dizendo, versículo 4, ele diz: ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até ao sangue. Que luta é essa contra o pecado? A perseguição que eles estavam passando fazia parte da disciplina de Deus para tratar neles o pecado. Ainda que fosse uma perseguição injusta, mas Deus estava tratando do pecado. E ele está dizendo: vocês nem resistiram ainda até o sangue. Que homem insensível, não? O que ele está dizendo: vocês não chegaram a morrer por causa da sua fé. E ele diz: vocês estão esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado. Capítulo 12, verso 5, agora o verso 6 diz: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Ele está dizendo: Deus os está açoitando porque ele os ama. Depois do versículo 14 em diante, ele fala que nós devemos perseguir a paz e a santificação, e que a igreja não deve permitir que haja em seu meio algum faltoso que aparte-se da graça de Deus, ou alguma raiz de amargura que brotando perturbe a igreja, ou que haja algum impuro ou profano. A igreja precisa lutar pela santificação. E ele conclui essa palavra pela santificação dizendo que nós chegamos a uma realidade mais profunda, um desfrutar mais profundo da graça de Deus, mas ao mesmo tempo a realidade é maior. Ele alerta aos irmãos dizendo que Deus é fogo consumidor, no verso 29. Ele os adverte contra a desobediência, no verso 25 do capítulo 12, dizendo: tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que se recusaram a ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, o que nos desviamos daquele que no céu nos adverte. Lembre-se, eles estavam querendo voltar para o judaísmo, abandonar o cristianismo. E alguns deles já estavam deixando de frequentar a igreja. E ele está dizendo: olha, tenham cuidado, porque se pelos exemplos que eu dei da velha aliança, aqueles que desobedeceram não escaparam, muito menos nós, que temos uma revelação superior. Pois Cristo já veio e morreu e ressuscitou. Observe, ele está falando isso para uma igreja perseguida. Então, não deixa de ser uma palavra dura, embora haja momentos de encorajamento. Mas ele está dizendo o que eles devem fazer. Ele ainda no capítulo 13, tinha dito que deveria ser constante o amor fraternal, que aqueles que estavam livres deveriam se compadecer dos que estavam presos, deveriam praticar hospitalidade, que eles deveriam considerar digno de honra todo o matrimônio, que a vida deles deveria ser sem avareza, que eles deviam ter contentamento. Ele os exorta a uma vida de santidade, mesmo que eles estejam sofrendo perseguição. É por isso que ele diz: rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis, que tolereis a presente palavra de exortação. Porque se já é difícil para o coração humano, por causa do pecado, tolerar as repreensões de Deus, muito mais quando a gente está sob pressão. E em que isso é importante para nós hoje? Isso é importante para nós hoje, irmãos, porque uma das características da nossa geração é o que convencionamos chamar de vitimismo. Todo mundo é vítima de alguma coisa. Tudo o que se faz é justificado por algum problema que eu passei, por algum trauma. Pecados têm agora sido tratados como doenças. Se uma criança é indisciplinada, disse que ela é hiperativa, mesmo sem fazer um exame acurado. E existe a hiperatividade, mas às vezes, para desculpar a falta de disciplina do filho, o pai diz: ele é hiperativo. Quando come chocolate fica assim, elétrico.
A pessoa vive mal-humorada e diz, fulano tem um transtorno, ele é bipolar. Cuidado, vamos ter calma, seja gentil. As associações internacionais de psicologia têm multiplicado o número de doenças e muitos crimes têm sido justificados e criminosos têm sido inocentados nos tribunais, alegando algum tipo de distúrbio de comportamento. Ou seja, eu estou sofrendo muito. Eu comi muito chocolate quando era criança, por isso que eu sou assim, meio nervoso. Então, todo mundo tem que me tolerar. Nós vivemos, meus irmãos, uma geração que é vítima de tudo. Uma geração que só quer direitos. Os pais não podem mais disciplinar os filhos. O Estado está tirando essa autoridade dos pais, porque isso é uma violência, porque isso é um maltrato. Deixa o bichinho fazer o que ele quer. As pessoas não podem mais confrontar o erro, o pecado. Os pastores não podem mais confrontar as ovelhas, porque todo mundo fica ofendidinho. Isso é intolerância. Mas nós temos aqui uma palavra inspirada, e se somos crentes, nós cremos que ela é inspirada, infalível e inerrante, repreendendo pessoas que estão passando a mais dura perseguição. Sabe por quê? Porque as nossas pressões, os nossos problemas nunca serão justificativa para pecarmos contra Deus. Eu quero falar duas coisas neste sentido para você, em duas declarações curtas. Primeiro, nenhuma doença produz pecado. Nenhuma doença produz pecado. Doença nenhuma. O pecado produz doença. Mas a doença não produz pecado. O que algumas doenças fazem é trazer o pecado que estava escondido no coração à tona. Quando uma pessoa, por exemplo, bebe, a bebida não cria as fantasias e as sandices que existem no coração dela. A bebida traz à tona o que estava lá. É por isso que gente que é caladinho, às vezes quando bebe, fica revoltadinho e corajoso para falar tudo o que pensa, porque trazia aquilo no coração o tempo todo e a bebida deixa o mais frouxo. Então nem a bebida produz coisa nenhuma no coração, ela apenas afrouxa a sua moral, o seu senso moral, para trazer à tona o que estava no seu coração há muito tempo. Eu pastoreio meus irmãos e aconselho pessoas há 26 anos. Há 26 anos, já aconselhei pessoas com depressão, já aconselhei pessoas com esquizofrenia. Eu me lembro de uma vez ter atendido uma moça que deu uma teçadada no marido, porque ela teve um surto. E ela teve mesmo um surto. Então, eu sei do que eu estou falando. E eu já até encaminhei pessoas ao psiquiatra. Mas uma coisa, na minha experiência, naquilo que eu estudei, especialmente na palavra de Deus, eu descobri, nenhuma doença produz pecado, nenhuma. O pecado produz patologias. O pecado leva alguns comportamentos a um nível patológico, que vai necessitar de ajuda profissional. Mas a doença não produz pecado. Isto é muito importante hoje, porque às vezes a gente diz, mas eu tenho isso, eu adulterei porque eu andava deprimido, pastor, o meu casamento era muito monótono, e eu vivia sem sentido, e eu estava carente, e por isso eu fui para a cama com outra mulher. Isto tem tudo a ver com o que eu estou falando aqui. Porque esses crentes podiam dizer, por favor, meu irmão, pega leve, a gente está sendo perseguido aqui, a gente está sendo entregue ao traje público, nossos bens foram confiscados, e você vem te falar de santidade? Você não entende o que nós estamos passando, você não sabe a luta que a gente está passando, é muito fácil para você. E às vezes acontece isso. Às vezes eu falo alguma coisa, alguém, pastor, para o senhor é fácil. O senhor não é casado com ele? Se eu fosse casado com ele, isso eu ia ver. Pastor, é que o senhor não conhece essa mulher. É fácil para o senhor falar. Porque se o senhor conhecesse essa mulher, o senhor me daria razão.
eu nunca vou dar razão para o pecado. Ou então o sujeito, eu queria ver se fosse com sua filha. Aí começa a rogar praga. Se fosse com minha filha e eu fizesse como você, eu estaria pecando igual a você, e a palavra estaria contra mim. Não muda. Nós usamos, queridos, a pressão para justificar pecados e desobediências, para não tolerar os mandamentos de Deus. A Bíblia nos ordena ser obedientes em qualquer situação, mesmo que isto custe a nossa vida. E se nós entendemos quem é Cristo, se nós entendermos como Paulo, o que era para mim lucro, isto considerei perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Sim, deveras tudo considero como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero refúgio para ganhar a Cristo. Paulo diz, olha, eu só sei que só me esperam cadeias e tribulações daqui para frente, mas eu em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a carreira de glorificar o meu Senhor. Cristo é tudo para mim. Eu entendi quem é Cristo, que Ele é a minha vida. Eu entendi que Ele me deu a vida eterna. Eu entendi que eu vou viver em novos céus e nova terra. Então por que eu vou amar a minha vida neste mundo? No fundo, nós utilizamos a pressão para justificar nossa intolerância para com a palavra de Deus. E é por causa desta tendência do coração humano que o autor diz, rogo-vos ainda, irmãos, que tolereis a presente palavra de exortação. Eu peço que vocês suportem isto, mesmo que vocês estejam sofrendo perseguição. Muita gente justifica pecado utilizando a pressão, utilizando a injustiça. Ah, pastor, está certo que eu errei, mas foi muita injustiça, né? O senhor tem que dar um desconto. Pecado é pecado, irmão. E nada justifica o pecado. E a obediência que nós devemos a Deus é incondicional. Mas nós vivemos numa sociedade que quer desculpa para tudo, que quer ter direito a tudo. Você já imaginou 7 bilhões de pessoas só reclamando dos seus direitos? E ninguém falar dos seus deveres? Ninguém querer cumprir os seus deveres? Você já viu como os direitos humanos têm se tornado cada vez mais latos? Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Porque nós vivemos numa sociedade que reclama os seus direitos, que se coloca como vítima, e temos que ser tolerantes para com todos, temos que ser gentis para com todos, não devemos confrontar, não aceitamos mais o que diz a palavra de Deus em Provérbios 27, leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Esta é a suprema intolerância. A verdade é que o coração humano não tolera a palavra de Deus, os valores de Deus, a verdade de Deus. E ele vai dar todo tipo de desculpa e racionalizar. Um livro excelente sobre isso é o livro de John MacArthur, Sociedade Sem Pecado. Neste livro ele analisa como as ciências sociais especialmente, sobretudo a psicologia, tem transformado aquilo que a Bíblia chama de pecado em simples doenças ou distúrbios. E tem dado mais base para as pessoas se desculparem pelos seus pecados, pelas suas crueldades. E nós precisamos tomar cuidado com esta atitude, porque esta, no fundo, é uma atitude de intolerância para com a verdade de Deus. Mas há um outro fato que eu quero destacar, quando eu falo então, essa intolerância, muitas vezes é justificada pela pressão que sofremos, pelas circunstâncias que vivemos. Nós achamos que as circunstâncias que nós vivemos, é muito mais fácil para ele que tem tudo, mas para mim, ou seja, eu estou desculpado, eu estou justificado. Esta visão
é o que leva muitos, e que tem ideologias políticas que trazem essa ideia, que coloca o pobre é sempre vítima. Então o pobre pode fazer o que quiser, burlar a lei, porque ele é o oprimido. Esse vitimismo é antibíblico e é diabólico. O pobre é tão pecador quanto o rico, apenas tem menos aparatos para fazê-lo. E existem muitos pobres que oprimem outros pobres. Porque a opressão, ela ocorre até mesmo entre os pares. Não depende de você ter tanto recurso. Por isso que nós precisamos pensar, e nós precisamos aprender a tolerar, irmãos, suportar a palavra de Deus, mesmo quando nós temos que obedecê-la sob pressão. Seja interna, seja externa. Mas há um segundo fato, como eu falei, que justifica a exortação do autor: rogo-vos que suporteis ou tolereis a presente palavra de exortação. Esses irmãos estavam precisando de uma palavra de encorajamento, de uma palavra de orientação para saber como se portar diante das pressões que eles estavam sofrendo por sua fé. E o que deveria nos surpreender é que o autor, na sua epístola de 13 capítulos, ele se utiliza praticamente de 10 capítulos. A maioria desses capítulos, a maior parte da epístola, eu diria 80% a 85% da epístola, consiste de doutrina. Nós ouvimos aqui, na verdade, uma densa, profunda, extensa cristologia. E eu, mais uma vez, eu encorajo os irmãos a reverem esses vídeos no YouTube, para que fique bem clara para os irmãos a doutrina acerca da pessoa e da obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a carta aos Hebreus é uma carta cristológica principalmente. Ela fala de quem é Cristo e da sua obra, e da suficiência da sua obra redentora. Então o autor, ele se debruça sobre isto desde o capítulo 1, nós vimos isto. Ele trata da superioridade de Cristo sobre os anjos e sobre os profetas da velha aliança, embora haja uma linha de continuidade entre eles, lá no capítulo 1. No capítulo 2 ele mostra qual a necessidade, porque Jesus precisava se encarnar, a necessidade de um Deus, de um Salvador encarnado. No capítulo 3, ele havia tratado da superioridade de Jesus sobre Moisés, ainda que haja uma linha de continuidade sobre eles. No capítulo 4, ele havia mostrado a superioridade de Jesus sobre Josué e do descanso trazido por Jesus, que era permanente e eterno, em contraste com o descanso que Josué providenciou, que era provisório, temporário. Depois, no capítulo 5, até o capítulo 9, ele vai tratar do sacerdócio do Senhor Jesus Cristo, mostrando que era superior ao sacerdócio levítico. Ele mostra os 3 ofícios de Cristo. No capítulo 1, por exemplo, especialmente ele enfatiza o ofício real de Cristo. No capítulo 2, ele enfatiza o ofício... No capítulo 1 e 2 ele enfatiza o ofício real de Cristo. No capítulo 3 ele enfatiza o ofício profético de Cristo, por isso que ele faz um paralelo com Moisés. A partir do capítulo 15 ele fala do ofício sacerdotal de Cristo. Então, a densa, profunda, extensa e abrangente teologia e doutrina. E qual é a importância disso, pastor? É que quando a gente está com pressa para saber o que deve fazer, a gente não quer muito ouvir doutrina. A gente quer mais partir para a prática. Ah, olha, doutrina é tudo teoria. Eu quero saber a prática. Eu quero saber os 10 passos para uma vida feliz. Eu quero saber as 20 atitudes que uma esposa deve ter para conquistar seu marido. Eu quero saber como salvar meu casamento. Eu não quero saber de doutrina. Mas para um povo que estava sendo perseguido, que precisava de orientação clara sobre como deveria se portar diante das perseguições, diante dos ultrajes públicos, o que o autor lhes dá, na sua maioria, ele lhes dá doutrina.
Porque quanto mais você se aprofunda na sã doutrina e a entende, a sua prática de vida é mais sábia. E é importante a palavra dele quando ele diz: rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, não apenas porque é difícil tolerar exortações em momento de pressão, mas também é difícil para o nosso coração tolerar doutrina. É por isso que as igrejas em que os pregadores prometem uma receita para a prosperidade, para a saúde, para um casamento feliz, para uma casa farta, estão cheias. E não é sem razão, não é casual o fato de que esta mesma palavra tolerância, ou o seu contrário, intolerância, é utilizada em 2 Timóteo capítulo 4, eu peço que você abra lá. E aí você vai entender o que eu estou falando, agora usando o contexto da Escritura. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1 em diante. O apóstolo Paulo está escrevendo a um jovem pastor. E ele está ensinando a este jovem pastor como ele deve proceder, o que ele deve ensinar, como ele deve pastorear a sua igreja. Esta é a última carta do apóstolo Paulo. Foi a última que ele escreveu, e ele a escreveu no calabouço. Ele estava numa masmorra fria, esperando a morte. Ele já sabia que ia morrer, como ele diz no verso 6 e 7, observe aí. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. Libação era uma oferta líquida, derramada. Quando no Velho Testamento se oferecia, por exemplo, a oferta de incenso ou de vinho. Uma oferta derramada era chamada de libação. E ele está considerando a sua morte como uma última oferta de ação de graças ao Senhor. A sua vida está sendo derramada. Ele vai ser degolado por causa do Evangelho. Ele diz: o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. É nesse contexto que ele escreve para Timóteo, é sua última carta. Ele quer deixar o seu legado, o legado para o seu mais precioso discípulo e filho na fé. Qual é o legado que ele deixa? Capítulo 4, verso 1, ele diz: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Conjurar aqui é chamar a um juramento. Ele está chamando Timóteo para jurar que ele vai fazer aquilo que Paulo está ordenando. E ele toma como testemunhas o próprio Deus, Cristo Jesus, Deus o Filho, que há de julgar vivos e mortos. E qual é a ordenança? Qual é o legado? Verso 2, prega a palavra. Insta, como é que ele deve pastorear? Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Você precisa, Timóteo, investir na doutrina. Você precisa explicar os atributos de Deus, os atributos comunicáveis, os atributos não comunicáveis. Você precisa explicar os ofícios de Cristo. Você precisa explicar a relação do Filho com o Pai. Você precisa explicar sobre a natureza humana, sobre o pecado original, sobre a nossa redenção em Jesus. Você precisa explicar os conceitos de expiação, propiciação, justificação. Você precisa explicar ao povo o que é santificação. Você precisa exortar com toda paciência. Longanimidade é paciência e doutrina. Por quê? Paulo diz, verso 3, porque haverá tempo em que não suportarão o quê? A sã doutrina. Essa palavra suportarão é a mesma de Hebreus 13, 22,
rogo-vos que suporteis a presente palavra de exortação. É a mesma palavrinha para tolerância. A ideia é, os homens nos últimos dias serão intolerantes para com a sã doutrina. E como sinal disto, ou como manifestação dessa intolerância, o que eles vão fazer? Cercar-se-ão de mestres segundo suas próprias cobiças. Eles vão se cercar de mestres que vão alimentar a própria cobiça deles. Você não tem que ser pobre, você tem que ter prosperidade. Se você é crente, você não pode ficar doente de jeito nenhum. Você tem que ter 4 carros na garagem. Você é um vencedor, você é um campeão. Deus dá asa, faz teu voo. Tudo isso alimenta a nossa cobiça. E ele está dizendo, eles vão se cercar de mestres segundo suas próprias cobiças, como sentindo coceira. A palavra aqui é um comichão, é uma espécie de fungo, é uma espécie de micose. Esse é o sentido da palavra. Eles vão sentir um comichão nos ouvidos e se recusarão a dar ouvidos às verdades, entregando-se às fábulas. Era uma vez um sábio chinês que estava com seu discípulo. Como essas fábulas que nós temos hoje no Facebook, e que muitos crentes compartilham, em vez de compartilhar a palavra de Deus. Ele está dizendo, os homens nos últimos dias não tolerarão a sã doutrina. E hoje, infelizmente, até dentro da igreja evangélica, tem pastores que dizem, deixa esse negócio de doutrina para lá, essa coisa antiquada, a gente tem que ser relevante, a gente tem que ser mais prático, a gente tem que, mais ou menos, ensinar para o povo a resolver seus problemas temporais. Mas observe que o autor aos Hebreus, que suplica, que pede que os seus leitores suportem, tolerem a palavra de exortação, tem uma palavra de exortação que consiste de 85% de doutrina. E só algumas coisas da prática. Porque se você entendeu a doutrina, é claro que existem alguns que ensinam a doutrina e não entendem a implicação prática. Mas não tem coisa mais prática, no fundo, do que a sã doutrina. Quer ver? Hoje pela manhã, eu estava falando sobre, a gente estava terminando a classe de catecúmenos, né? E a gente estava falando sobre dízimos e ofertas, sobre a contribuição. E nós vimos como a obra redentora de Jesus Cristo, ela é para nós um fundamento prático para nós ajudarmos os irmãos necessitados. Porque olha o que o autor Paulo fala, ele está falando da obra expiatória de Cristo. Lá em 2 Coríntios, quando ele quer exortar os irmãos a participar da assistência aos santos de Jerusalém, que estavam passando fome, é muito interessante o que ele fala no capítulo 10. Desculpe, no capítulo 9, capítulo 8, no versículo 8, ele está falando sobre a contribuição, ele está convidando os coríntios para participarem de uma coleta que estava sendo levantada para ajudar os santos de Jerusalém, que estavam passando fome. E olha o que ele usa para incentivá-los a participar dessa coleta. Verso 8 e 9, não vos falo na forma de mandamento, mas para provar, pela diligência de outros, a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Como foi que Cristo Jesus fez-se pobre por amor de nós? O que vai explicar isso é a doutrina do esvaziamento, a doutrina da encarnação. Cristo, sendo Deus, possuindo todas as coisas, sendo herdeiro de todas as coisas, ele se fez carne, habitou entre nós, ele nasceu de mulher, ele viveu como homem, ele se fez pobre e ele morreu numa cruz para salvar o seu povo. E ao fazer isto, ele está dando, além de salvar o seu povo, obviamente, a obra expiatória de Cristo tem um valor para a salvação do seu povo, mas ela também é um exemplo de alguém que era rico e se fez pobre. Temos uma doutrina
doutrina da encarnação, a doutrina da expiação, a nos ensinar a assistir aos irmãos necessitados. Doutrina. Pegue Efésios capítulo 5. Pegue Efésios, por exemplo, capítulo 5, no versículo 24, palavra aos maridos. Versículo 25, maridos, amai vossa mulher. Como? Como Cristo amou a igreja. O amor eletivo, incondicional de Cristo. Aqui é a doutrina. E a si mesmo se entregou por ela. A si mesmo se entregou por ela. Maridos, o evangelho é um modelo para vocês seguirem. Doutrina. Doutrina da expiação, do sacrifício vicário, substitutivo de Cristo pela sua igreja. Para que a santificasse por meio da lavagem de água pela palavra. Doutrina da santificação, mostrando a palavra como meio de santificação, como meio de graça. Para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então você tem aqui a doutrina da expiação, do sacrifício expiatório de Cristo, do amor incondicional de Cristo, como embasamento para a prática no casamento. O marido deve doar-se à sua esposa, como Cristo amou a igreja. Doutrina. E nós poderíamos usar uma série de exemplos. Perdoai-vos uns aos outros, em Efésios mesmo, ele havia dito no capítulo 5, versos 1 e 2, ele diz no verso do capítulo 4, 32, antes sede uns para com os outros benignos e compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Quando o marido ama a mulher, ele encarna o evangelho. Doutrina. A doutrina, a sã doutrina é prática. Ela já é prática. E nós muitas vezes não nos aprofundamos por falta de prática mesmo. Como o autor aos Hebreus no capítulo 5 diz, o alimento sólido é para os adultos, aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, como também o mal. Por deixarmos de praticar a sã doutrina, nós deixamos de nos aprofundar e nós vamos emburrecendo. Mas quando nós praticamos e entendemos as implicações da sã doutrina, nós então podemos crescer e amadurecer. Mas nós vivemos uma geração intolerante para com a sã doutrina, que gosta de ouvir aquilo que lhe agrada, que prefere mensagens de autoajuda, que exaltem o seu eu, que diga para elas que elas têm o direito de ser felizes, e falem dos seus direitos, das suas conquistas, do seu sucesso, e enchem o ego delas. Suprema intolerância. A humanidade, o ser humano, não tolera a sã doutrina. Ele não tolera os mandamentos de Deus e usa como desculpas as pressões, as circunstâncias em que vive para se vitimizar. Já vi muitas pessoas que sofreram, é verdade, sofreram muitas coisas, mas usam esse sofrimento como desculpa para não crescer no Evangelho, para não viver uma vida de santidade, para justificar a sua revolta, o seu mau humor, a sua depressão, ou seja, lá o que for. Meus irmãos, quem está falando a vocês não é alguém que nunca sofreu nada. E eu não estou falando aqui porque eu quero ser um modelo. Muitas vezes eu usei justificativa do sofrimento para me desculpar, para desculpar minha intolerância para com os mandamentos de Deus. Mas eu estou falando para vocês, para que vocês entendam, um pecador falando a pecadores, um sofredor falando a sofredores. A palavra de Deus nos confronta, irmãos. E acaba com todo e qualquer mimimi, todo e qualquer vitimismo. Mas nós precisamos aprender
que para que a gente aprenda a tolerar a palavra de Deus, nós precisamos entender que obediência é incondicional. E obediência, na verdade, traz cura. Não traz mais enfermidade, ela traz cura. E precisamos também entender que a sã doutrina, o nome é sã doutrina, esse é um termo bíblico. Sã quer dizer sadia, não adoece. A sã doutrina não adoece ninguém. A sã doutrina cura. O processo é mais longo, é doloroso, porque tem que espremer tumor, tem que colocar onde tem o dedo onde tem a dor e dói. Às vezes você ouve das pessoas, às vezes aconselhando, a pessoa diz: pastor, é horrível, é duro ouvir isso, é duro, irmão, mas fique. Porque algumas pessoas disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? E se afastaram de Jesus. E ele virou para os discípulos e disse o quê? Oh, parabéns. Vocês são os campeões, vencedores. Vocês são aqueles que têm fé. Foi isso que Jesus falou? Ele virou para os discípulos e disse: vocês também não querem ir, não? Vocês porventura não querem ir? Aí Pedro, no momento de sabedoria, diz o quê? É isso que a gente faz quando Deus nos espanca. Quando um pai que espanca, que ama, espanca, o filho deve dizer: para onde irei, Senhor? Tu tens as palavras de vida eterna. Que o Senhor Deus, meus queridos, nos faça tolerantes com a sua palavra e com a sua verdade, porque é a verdade única que cura, salva e liberta. E que não usemos de desculpas, porque existem cristãos hoje que estão dando a sua vida para obedecer a Deus, que não negam a Cristo mesmo quando tem uma espada no seu pescoço. E nós sabemos disso. Por exemplo, no mundo muçulmano. Cristãos estão sendo torturados por sua fé e mesmo assim mantendo uma vida obediente. Que o Senhor Deus nos livre e nos cure de toda a intolerância à sua palavra. Rogo-vos, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação. É o que a palavra de Deus nos diz, porque ela é a palavra de Deus. Amém.